Abram na página 22, amores. Ô, professora, Oi. eu fiz os dois trabalhos, eu não sei se chegou para a senhora. Quem falou aí? E o Igor, O Igor. eu tirei foto dos dois e te mandei no WhatsApp. Certinho, Igor. Já registrei sua nota, tá? Gente, Ah, quem tá. quiser ver a nota lá, é só entrar no WebGIS, tá? Vamos lá, amores, página 22. Eu fechei os dois trabalhos. Então tá. Agora vamos aqui para a matéria. Agora vamos focar aqui. Todo mundo com o microfone desligado. Quem quiser participar vai levantar a mãozinha ou vai mandar lá no chat. Como era Professora, calma aí. a antiguidade grega? Vamos lá, então. Gente, como eu comecei a falar com vocês, lá na Grécia Antiga era muito importante a vida do cidadão, né? Porque, deixa eu contar para vocês, era mais importante o sujeito participar da discussão no espaço público do que propriamente a vida dele particular dentro de casa. Se a gente for analisar hoje, nos dias de hoje, a nossa vida privada dentro de casa é mais importante do que a vida lá fora, não é? Só que para os gregos, para o cidadão grego, que a gente sabe que nem todo mundo era cidadão, era mais importante viver lá na vida pública. Porque dentro de casa, olha que interessante, dentro de casa ele aprendia a viver em comunidade, ou seja, a viver em grupo. E dentro de casa que ele aprendia que ele era responsável pela cidade, pela vida em conjunto. Só que ele se realizava, o homem, né? Deixa eu mostrar pra gente. Pode sair, sai. O homem se sentia importante quando ele estava lá na Ágora. O que era a Ágora? Quem lembra que eu falei? Graças. A praça, isso mesmo. O cara se sentia assim, nossa, eu sou top. Nossa, eu sou chique demais. Quando ele estava lá falando sobre as leis, sabia? Ele se sentia importantíssimo. Então, gente, lá a gente pode falar que, por exemplo, que a casa, a família, né, eram os espaços privados, tá? E lá na Ágora eram os espaços públicos. E lá na Ágora, que era a praça, né? É onde que eles falavam sobre a cidade, a importância de cidade, a filosofia. Então, era como se fosse assim, era uma praça cheia de homens gregos maiores de 18 anos que discutiam sobre as coisas que deveriam ser elaboradas na cidade. E sobre a vida, né? E sobre a razão, eles estudavam e refletiam várias coisas. Então, aí aqui no nosso material está falando o seguinte: vocês sabiam que o bem público pertence a todo mundo, né? Os espaços públicos. Então, a pracinha aqui perto de casa, todo mundo pode pisar na pracinha, certo? A rua, todo mundo pode ir lá na rua, né? Passear na rua. Então, os espaços públicos, eles pertencem a todos. Por isso que é importante a gente cuidar dos espaços públicos. E os gregos, minha gente, eu vou contar para vocês, eles se importavam tanto com isso, em cuidar do espaço público, em dar manutenção, né? Em cuidar mesmo do espaço que pertencia a todo mundo. Então, para os gregos, a polis, o que era polis, gente? Vamos ver quem lembra. Cidade. Cidade, exatamente. Isso mesmo. Então, para os gregos, a polis era muito importante. Era até mais importante do que a vida privada, gente. O que a tia quis dizer com a vida privada? A vida privada é a vida em particular, a vida dentro de casa. Então, deixa eu marcar aqui, ó, onde que é para vocês marcarem junto comigo. Vou marcar esse parágrafo aqui, ó. Então, a polis, a cidade, vamos dizer, a cidade ela era mais importante do que a vida privada, do que a vida dentro de casa. Olha que interessante. Hoje é o contrário, né, gente?
Hoje a vida dentro da casa da gente, às vezes, é mais importante do que a nossa vida social na cidade. Então, lá na Grécia Antiga era o contrário, era mais importante você participar da página. cidade do que do seu problema particular em casa. Oi? Oi? Pode falar. Alguém perguntou em que página que tava, eu acho. Eu não entendi. Acho que alguém A Bárbara em perguntou. qual página. Em qual página que tava? Eu perguntei em qual página tava, tia. Desculpa, é porque eu tenho uns bugs aqui. Página 22, Bárbara. 22, obrigada. Por nada. Então, continuando, gente, lá na Grécia, então, era mais importante participar da vida pública, dos problemas da polis, dos problemas da cidade, do que dos problemas particulares dentro de casa. Porque o grego se sentia livre, gente, quando ele ia para a praça discutir lei, falar da filosofia, falar dos problemas da cidade. Por quê? Porque os problemas da cidade eram interesse do cidadão, entendeu? Então, o interesse do cidadão era o quê? Era promover o bem de todo mundo. Olha que bonitinho, gente. Então, repetindo, os gregos achavam mais importante discutir problemas da cidade e tentar criar leis para beneficiar a comunidade do que propriamente tentar resolver os problemas, a vida particular, a vida privada. Tá dando para compreender? Tá dando para entender, gente? Hoje em dia, como eu disse para vocês, a gente, às vezes, para mim, é mais interessante resolver um problema da minha casa do que resolver um problema lá da rua que está com buraco, ou resolver um problema da parede lá do muro da cidade que está sem pintar. Mas para os gregos era o contrário. Em casa, eles aprendiam sobre a importância de cuidar da comunidade, de cuidar da cidade. E lá na Ágora, eles iam discutir sobre isso. Ok? Vamos continuar aqui, então. Então, os cidadãos participavam da vida pública em assembleias. Deixa eu contar para vocês. Aconteciam, gente, reuniões em teatros, em ginásios. E as pessoas, elas participavam dos problemas da cidade, qual lei que era melhor, né? A organização política, a organização da justiça. E essa participação era muito importante para os cidadãos gregos. Como eu disse para vocês, uma aluna minha me perguntou um dia desse: ah, tia, mas se o cidadão não quisesse participar? Eu falei assim: minha filha, o sonho de todo mundo era participar. O sonho de todo mundo era ser cidadão e ir para lá. Do mundo, tia. Oi? Mas vai ver que uma pessoa não é igual a todo mundo, é uma pessoa diferente, entendeu? Não quer participar. Ô, Raquel, deixa eu contar para vocês. Família. Raquel, podia existir um indivíduo, ou dois, ou três, quem sabe, né? Que não gostava de nada. Mas para o grego, era extremamente importante participar desses eventos. Imagina, ó, deixa eu contar para você. Como eu disse para vocês, isso aqui não tem não tem na apostila. Eu vi uma historiadora uma vez falando que o sujeito que criava a lei, e a lei era aprovada, muitas vezes a lei recebia o nome do sujeito. Então, já pensou? A lei João Emanuel. Olha, João Emanuel, já pensou se você tivesse criado uma lei? Lei Sérgio. Lei Raquel Mendes. Era só homem, tá, amores? As mulheres, coitadas, excluídas. Não, mas tem que ter uma primeira vez pra tudo, tia. Tem que ter uma primeira vez pras mulheres também. Mas existe filósofa. Depois eu vou contar pra você. Eu acho que, na minha opinião, não seria tão bom assim, não. Não, eu acho que eu ia ficar Não, chique se eu tivesse uma lei boa. Imagina. Fala assim. Proibido dirigir. Não é permitido dirigir sem beber. Não é permitido dirigir sem beber. Lei João Emanuel. Aí vai lá o cara vai lá. João Emanuel Reguete. Aí fala que, tipo assim, vamos tomar uma, tudo mais. E aí toma, e aí vai dirigir o carro.
Chega lá o policial e fala assim, ó, a multa é 1.000 e tantos reais. Aí, aí ele pergunta, quem fez essa lei? Aí Eu, o policial responde, o João. ô João Manuel, mas Se presta ele pega a atenção. espingarda, vem atrás de mim. Eu. Deixa eu O João falar, e o mas pra Emanuel. lei- Não, gente, presta atenção. Pra lei receber o nome do sujeito, ele tem que ter lutado muito pra aprovação daquela lei. E se a lei foi aprovada, ele tem que dar bom exemplo, né? Porque senão vai ficar feio pra ele, uai. Aí não combina, não. O sujeito criar a lei para poder organizar a cidade e ele mesmo desconstrói tudo. Aí dá bagunça, né? Aí dá B.O. Não ele mesmo, tipo assim, uma outra pessoa, entendeu? Uma outra pessoa. Já vale a pena sim, Quem criou a vai lei. ter o seu nome como uma lei, mas tem que ter o senso. Tem que ter um sim, exatamente, porque, vamos falar, criou a lei com o nome do sujeito, mas aí o sujeito tem que estar coerente com a lei, né, Bárbara? Porque senão, imagina, não dá certo. Amores, deixa eu falar com vocês. Pega a caneta mais reluzente que tiverem aí, só um minutinho. Pega a caneta mais reluzente, mais brilhante, mais, e marquem esse trecho aqui, ó. Esse trecho é extremamente importante. Isso, me ajuda aí. Então, quem que era esse Caneta bem cidadão? alta. Bem brilhante, a mais colorida que vocês tiverem aí. Quem que era, gente? Cidadão na Grécia. É fácil, vocês já sabem, como eu disse, eu já dei spoiler da Homens. matéria. Ah, não. Quem não era mulher, escravo e estrangeiro. Aqui também fala de Não é. criança, tá? Mas se, por exemplo, Ai. numa prova, eu perguntar quem não era cidadão, um exemplo. Se você falar mulher, escravo, estrangeiro, já tá bom, tá? Então, o cidadão, por que eu tô falando, Raquel? Ó, o cidadão, gente, era um cara privilegiado, gente. Era um cara que podia escolher o destino da cidade. Por isso que eu digo, gente, que 99% dos gregos, né, eles queriam ser cidadão, eles queriam ajudar a fazer as escolhas da cidade. Então, é por isso que eu falei com vocês, que a maioria, nossa, eu acredito que até quem era estrangeiro queria ser cidadão, mas não podia, né? Quantas mulheres eu acredito, só um minutinho, quantas mulheres eu acredito que queriam ser cidadãs, mas não podiam porque a lei não permitia as bonitinhas votarem, né? Então... Podia, mas por que as mulheres não podiam ser cidadãs? Porque a mulher na sociedade, principalmente ateniense, ela era destinada a cuidar da família, dos filhos e das escravas. Elas não tinham função política, tá? Então, essa ideia, assim, Raquel, foi quebrada há pouco tempo. Você pode ver, por exemplo, não da época da avó de vocês, mas da época da minha avó, por exemplo. Minha avó que tem 70 e poucos anos. A função da mulher, até vamos colocar 70 anos atrás, era cuidar da família e dos filhos, que geralmente era uma penca de menino, né? Não era pouco. Gente, família de antigamente era uma penca de menino. Era Minha mãe 8, diz que 9, antigamente tinha muita criança porque era mais fácil de cuidar, porque a escola não era paga e morava muito na roça, ia lá, já comia fruta, não sei o quê. Gente, deixa o coleguinha falar, depois o outro fala. Vocês estão embolando demais a aula hoje. Eu acho que a mãe da minha avó, ela teve 10, 11 filhos. Eu acho que A minha bisa teve 23 filhos. Jesus, toma Teve conta. 20 filhos, 5 morreram. Amores, vamos voltar aqui, senão a gente perde o Deixa eu foco. falar Vou com fechar você. agora todo mundo o microfone. Agora, quem quiser Tia. falar vai levantar a mãozinha, tá? Tia, peraí, rapidinho. Sabe, eu quero falar uma outra coisa. Sabe uma Rapidão, outra, Zé Manuel, você não atrasa. Quê? Eu tenho minha outra desvantagem sobre ser o cidadão grego. Eles falam que os cidadãos tomavam a conta da cidade particularmente. Então, imagina, o cidadão vai lá e fala que é para fazer aliança com a outra cidade. Vai lá, outra cidade atacar ele. Como é que o cidadão ia se sentir? Mas existia muita guerra nessa época. Existia aliança e existia guerra também, ué.
Teve guerra, por Ou exemplo, era teve aliança ou era épocas, guerra. tanto que Esparta e mesmo Atenas que faz uma estiveram guerra? juntas e tiveram épocas que elas estiveram separadas. Vamos dar continuidade aqui, senão vai atrasar. Todo mundo fecha o microfone agora. Na página 22, no último parágrafo, nós vamos falar de um dos espaços mais importantes lá da Grécia Antiga, que era a Ágora. Marquem aí, gente. Isso aqui é para guardar para a vida. Vocês vão estudar isso aí na aula de história também. Presta atenção. A Ágora, a praça pública, era o espaço onde que os cidadãos se reuniam e era no centro da polis, que polis era cidade. Então, a galerinha, né, geral se reunia lá, né, os cidadãos, para discutir o andar da cidade, qual que era o melhor caminho para que a cidade evoluísse e para que tivesse o bem comum, ou seja, o bem da população. Aí, gente, aqui são algumas ruínas de uma ágora, olha que interessante. Dá licença, que no dia que eu for lá na Grécia, tá? No dia que meu bolso me permitir, aí eu tiro foto e mando para vocês. Só que eu não sei quanto vai ser, não, porque o trem tá feio, tá? Então, gente, aqui seria uma ruína, no caso, da cidade de Atenas, tá bom? É uma ruína. Então, outra coisa, você pode pensar assim, presta atenção, gente. Tia, mas como que se reuniam tantas pessoas lá na água? Vocês sabiam que dessa gentalhada toda aí, lá de Atenas, vamos falar de Atenas, dessa gentalhada toda, da população, somente 10%, olha, presta atenção, 10% era cidadã, eram cidadãos, na verdade, que eram homens, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui, vamos supor que Atenas tivesse 10 mil pessoas. Um exemplo. Somente 1.000 pessoas podiam participar da reunião lá na Ágora. Porque o restante da galera, né? Então, vou colocar as 9.000 pessoas que ficaram excluídas eram mulheres, crianças, escravos e estrangeiros. Tia, mas mesmo assim, como que 1.000 pessoas vai reunir num toquinho de trem aqui? Toquinho de trem. Só que deixa eu contar para vocês. Eu não sei se eu já comentei com vocês, Raquel, existiam diversas assembleias, entendeu? Então, tinha o Tribunal de Eliai, tinha o Tribunal Assembleia dos 500. Então, assim, não é que todo mundo junto fazia. Existiam as pessoas que tinham as funções mais importantes, que eram os mais velhos, e existiam as assembleias que o cidadão comum participava. Então, assim, era dividido, não era aquela bagunçona, né? Que senão, imagina a confusão que ia ser. Quando junta uma turma com 30 alunos, às vezes todo mundo conversa é difícil. Imagina. Então, assim, existiam as assembleias separadas, tá? Agora, amores, vamos lá para a página 23. Então, a política tem suas raízes no espaço público. Então, a ideia de política surgiu no espaço público das cidades gregas. Então, ó, há muito tempo atrás. E ela acontecia na Ágora, como eu já disse para vocês. Os gregos, marquem aqui, gente, esse parágrafo aqui, ó. Ó, tá marcando, não, peraí. Os gregos usavam o termo políticos, olha o termo, políticos, para designar todas as questões pertinentes à polis. Então, tudo que acontecia na cidade estava relacionado com esse termo. Porque, gente, tudo que era público, comum, era assunto político. E todos os cidadãos participavam. Ah, tia, então quer dizer que olha aí, gente, ó. A palavra político, vamos ver atualmente. Quando eu falo assim, o político, eu posso falar do vereador, do prefeito, do presidente. Vamos falar, então, do âmbito municipal. Então, eu tenho aqui em Manhuaçu o vereador, o prefeito. Eles trabalham em prol do quê, gente? Da nossa cidade, em prol da nossa sociedade.
Então, por exemplo, se tem um buraco na minha rua, eu vou procurar alguém, um prefeito, um vereador, alguém responsável da prefeitura para tampar esse buraco, entendeu? Se, por exemplo, está faltando água na minha rua, eu vou procurar prefeito, você está entendendo? Então, o político, ele está vinculado aos problemas da cidade, isso lá na Grécia Antiga e também nos dias atuais, beleza? Aí, gente, pode marcar. Agora pega a caneta reluzente de novo. A reluzente, a brilhosa, e faz um X aqui, ó. Um X ou uma seta. Porque aqui, ó. Ô, gente, eu não tenho coordenação motora com esse negocinho aqui, não, tá? Ó, mas faz uma setinha assim, ó. Ai, que bonitinha a minha setinha, gente. Faz uma seta aí, ó. Vendo? A minha não ficou bonita, não, mas faz uma seta e escreva importante. Você fez, Raquel? Ah, então tá. Então, democracia. Ô, palavra bonita, gente, eu amo essa palavra. É uma palavra que eu acho ela tão linda. Democracia. Ou seja, governo do povo. Sabe por quê, gente? Oi? Eu não entendi. Primeiro você falou, ai, que bonitinho minha setinha. Depois você falou, nossa, a minha seta não ficou bonita, não, mas eu vou fazer uma seta. É porque eu achei que ela tinha ficado bonita, sabe? Mas depois eu vi que ela ficou meio torta, coitada. Por isso. Ah, não, já ficou bonita. Isso que aconteceu. Mas sabe o que eu acho bonito mesmo? A palavra democracia e o significado dela. Governo do povo. Democracia, gente, surgiu na Grécia. Por isso que eu sou apaixonada com os gregos. Inclusive, aqui, ó, eu sou tão apaixonada que eu não sei se eu mostrei pra vocês. Eu não terminei de ler, não, que eu tô lendo aos poucos. Tô lendo ainda meu livrinho, ó, sobre Grécia e Roma. Então, o que que acontece? Democracia, gente, é quando a gente pode participar do governo, das decisões da nossa cidade. Então, lá na Grécia, isso foi muito importante as pessoas poderem participar das decisões da cidade. E nós vivemos, vocês sabiam que a gente vive numa democracia também? Só que vocês vão entender a diferença daqui a pouco da democracia lá da Grécia para a democracia de hoje em dia. Hoje em dia, todo mundo pode votar e escolher um representante, seja para a cidade, para o país. E lá na Grécia Antiga também, os cidadãos podiam também escolher, tá bom? Vamos continuar aqui, amores. A polis grega. Então, a polis não era só um lugar físico, ou seja, só um lugar que a pessoa pisava, um espaço que abrigava as pessoas, não, tá? Mas era um espaço que as pessoas que tinham interesse em comum compartilhavam as suas ideias. Então, elas discutiam, né? Discutiam, que eu digo, né? Brigada, não. É trocar ideia, dialogar mesmo. Então, deixa eu contar para vocês. Oi. Todo o povo grego tinha O quê? Todo o povo grego fazia Ah, não tá dando para te entender. Escreve lá no chat que tá falhando a sua voz. Escreve lá no chat para ti. Então, gente, o que acontecia? Só que as cidades lá na Grécia Antiga, olha que curioso, ela não era só a parte urbana, não, né? Que tinha as construções, mas era a parte urbana e a rural juntas. Olha que bacana, tá? Então, a cidade lá da Grécia era a parte urbana e rural. Hoje em dia, a cidade seria representada pela parte urbana, né? Então, uma diferença. Agora, isso aqui, gente, é extremamente importante, que eu amo cobrar em prova. E esse termo aqui, ele é difícil. Se vocês não prestarem atenção, vocês não vão entender. Isonomia e isegoria. Eu cobro em prova, em teste, presta atenção. Não, Antônio, não era todo o povo grego que fazia democracia. Era a galera de Atenas. Da cidade-estado de Atenas. Porque em Esparta, vocês verão, Katia Leila, não existia democracia em Esparta. Tá? A gente sempre trabalha com as duas principais cidades-estado, que era Esparta e Atenas. Então, a gente vai ver que em Esparta era diferente. Em Esparta existia uma monarquia e existia um rei e, por vezes, existiam 2 reis. Mas isso aí eu vou deixar para a tia Leila, tá? Tratar com vocês. Então, olha aqui, gente, que interessante.
Dentro da Grécia Antiga, existia, a gente está falando Grécia Antiga, mas a gente está associando mais a Atenas, tá, amores? Por que fala Grécia Antiga, mas é mais a Atenas? Nós tínhamos duas palavrinhas mágicas, que é a isonomia e isegoria. Então, os cidadãos, eles podiam tanto ter a isonomia, presta atenção, isonomia era a igualdade dos indivíduos frente às leis da cidade. Então, a lei era igual para todo mundo, que era cidadão. Não esqueçam, gente, grava isso na vida. As leis, elas beneficiavam, né, principalmente os cidadãos. Certo? Porque a lei não ia beneficiar um escravo. Tá? Então, eram os cidadãos. Então, todo mundo, as leis eram, as leis vamos colocar de Atenas, era igual para todo mundo. Certo? Deu para entender a isonomia? Ô, tia, mas também a isonomia ela também não beneficiava a família do cidadão? Bom, Raquel, sim. A família, sim. Mas vamos supor, a mulher não tinha o direito que o homem tinha. Por isso que eu não posso falar que a isonomia, ela era igual para o homem e para a mulher. Tá dando para entender? Então, vamos pegar mais no aspecto do cidadão. Então, a isonomia era a igualdade à frente das leis. Então, as leis, elas eram iguais para todo cidadão. E a isegoria é a igualdade de manifestar opinião. Então, tanto cidadão... Olha que interessante. Vocês sabiam que tinha cidadão rico e cidadão pobre? Tinha, gente. Então, tanto cidadão rico quanto cidadão pobre, eles tinham direito de manifestar as suas opiniões. Então, repetindo que é para guardar para a vida isso aqui. Isonomia seria igualdade com relação às leis. Então, as leis elas eram iguais para todo cidadão. E isegoria era a liberdade e o direito de todo cidadão manifestar a sua opinião. Então, eu não vou ficar fazendo seta aqui, que minha seta tá saindo distorcida, coitada. Tá saindo toda torta. Então, vocês podem escrever importante aqui, que eu gosto de cobrar isso em prova. Tá? Estão me ouvindo? Raquel, você travou. Estão me ouvindo? Tia, é porque às vezes quando eu tô no participantes ou no chat, minha imagem trava, mas não. Tá, é porque eu achei que era a minha internet que tinha falhado. Agora, gente, isso aqui também tem que marcar que é importante. Deixa eu contar para vocês. Pra vocês entenderem a diferença. Lá na Grécia, na democracia grega que acontecia em Atenas, Esparta não tinha democracia, não esqueçam disso. O que acontece? Como que acontecia a democracia? De forma direta. Direta por quê, tia? Porque as pessoas iam participar das assembleias. Então, elas que decidiam sobre as leis. Direta, participativa, porque os cidadãos estavam presentes nas reuniões das assembleias. E ativa, porque a pessoa participava ativamente. Ela estava ali falando, trocando ideia, tá? Então, elas estavam presentes naquele local para falar sobre os problemas da cidade, opinar, criar leis, debater. Então, era extremamente importante. Então, características da democracia grega. 3 palavrinhas mágicas. Ela era direta, participativa e ativa. Tá bom? Vamos ver que é diferente de hoje em dia. Porque hoje em dia, gente, eu vou lá na Assembleia dos Deputados, lá na reunião, para falar o que eu acho. Eu vou lá? Não. Eu iria. Não, você pode até ir, Raquel. Não é proibido, tá? Não é proibido você ir na Câmara dos Vereadores. Só que... Eu moro do lado da Câmara dos Vereadores, tia. Ai, que literalmente chique, do lado. É mesmo? Ah, então agora eu já sei. Eu vou ir tomar um café qualquer hora dessa. Deixa só o corona ir embora. Então, gente, o que acontece? A gente vai entender que eu, Raquel, olha aqui, galerinha, nesse Raquel, todo mundo. Eu falo, gente, às vezes a Raquel porque eu fico vendo ela aqui, tá? Mas eu escolho pessoas para me representar lá na Câmara dos Vereadores.
eu escolho o deputado para me representar. Então, por isso que a nossa democracia, ela é chamada de representativa. Representativa, porque eu escolho uma pessoa para me representar. Tá dando para compreender? Então, vocês não votam ainda, mas os pais de vocês votam. Então, leia aqui para nós, ô Giovana, 1.2, como é o cidadão atualmente. Nas atuais cidades brasileiras. A Giovana tá chiando. Infelizmente, não vai dar para você ler que tá chiando o som. Deixa eu pedir a Sofia. Posso fazer uma pergunta? Pode, mas espera só um pouquinho. Sofia Mendes, leia para nós, fazendo um favor. Só um minutinho, tá, Hugo? Que a tia vai deixar você perguntar. Ai, que legal, seu pai trabalha lá, né? Na Câmara. A Sofia tem? Não, pode ler, Agatha. É 1.2? Nas atuais cidades brasileiras, temos um importante espaço de exercício na cidadania, as câmaras de vereadores. Observando as diversas situações que ocorrem nesse local de exercício da democracia, percebe-se que o modo de fazer política mudou bastante em relação às práticas gregas. As cidades possuem, de acordo com o número de habitantes, representantes que decidem pelo povo, fiscalizando, debatendo e votando leis para a organização da vida coletiva. Agatha, a gente vai acabar a aula, deixa eu falar correndo. Marquem esse parágrafo. E aqui fala que hoje a gente escolhe os vereadores para nos representar, tá bom? Então, lá que acontece a democracia. Hugo, você quer perguntar rapidão? Quero, tia. Eu quero perguntar. Fala rapidão. Hoje em dia é obrigado a votar? No Brasil, sim. Quem é a maior de 18 anos, sim. Senão você tem algumas restrições, tá? Mas em